Além do forno elétrico de redução, um outro processo utilizado para a produção dos ferroligas é a aluminotermia. Neste caso, se utiliza o alumínio ao invés do carbono para proceder à redução. A representação genérica da reação envolvida é apresentada aqui. Temos um óxido de um determinado metal que queremos incorporar ao ferro-liga, pode ser também o ferro, os índices X e Y correspondem à proporção estequiométrica do metal e do oxigênio na molécula, ele é reduzido pelo alumínio, produz então o elemento metálico e é produzido então o óxido de alumínio L2O3. Aplicando isso para o caso do óxido de ferro, nós temos Fe2O3, então o X equivale a 2, o Y a 3, e aí podemos representar a estequiometria dessa reação. Uma das características que torna esse processo extremamente interessante é o fato de que, na grande maioria dos casos, esse processo é autógeno, o que significa dizer que ele pode ser desenvolvido sem a necessidade da utilização de um forno, como é o caso da produção dos ferroligas comuns, ferro-níquel, cromo, manganês e silício, que são normalmente desenvolvidos em fornos elétricos de redução. Neste exemplo, desenvolveremos o balanço de massa e balanço térmico para a produção do ferro utilizando o alumínio como redutor. É claro que isso é um exemplo ilustrativo, não é comercialmente utilizado o alumínio para a produção do ferro, uma vez que o custo do alumínio inviabilizaria esse processo. Mas vários ferroligas especiais, ferro nióbio, ferro titânio, ferro molibdênio, vanádio, são produzidos utilizando essa técnica. Então, neste caso, desenvolveremos esses balanços de massa e térmico para a produção de ferro. Como eu comentei no slide anterior, a aluminotermia é muito usada na produção de ferroligas especiais. Um exemplo de destaque é a liga ferro-nióbio. Neste caso, para resolver este exemplo, tomaremos como referência a utilização de 500 gramas de minério de ferro com 65% de ferro. Determinaremos a quantidade estequiométrica de alumínio para fazer a redução, a massa de CaO que vai ser adicionada para desenvolver o processo. O CaO atua como fundente, uma vez que será gerada uma grande quantidade de alumina, é fundamental adicionar o CaO para propiciar a formação de uma escória líquida que viabilize a separação da liga da escória. Neste caso, o cálculo será feito com diferentes teores de CaO para que possamos analisar o efeito dessa quantidade no balanço térmico e também na viscosidade da escória. É fundamental que a escória produzida apresente também uma baixa viscosidade, de modo a facilitar a separação destas duas fases, metal e escória, ao final do processo. E, pelo balanço térmico, determinaremos também a máxima temperatura que pode ser alcançada para verificar a viabilidade do processo ser autógeno. Para a análise da viabilidade do processo ser autógeno, é necessário conhecermos as temperaturas líquidas de escórias compostas por CaO e alumina. O diagrama de fase é apresentado aqui, onde a abscissa representa o teor em massa de CaO, no binário alumina-CaO, em função da temperatura, pode ser usado com essa finalidade. Aqui foi ajustada uma equação linear simplificada para apresentar a variação da temperatura líquidos da escória, expressa em centígrado, em função do teor em massa de CaO na escória. Colocamos essa temperatura um pouco acima da que é apresentada no diagrama de fase, para termos a convicção de que temos uma perspectiva pessimista. As temperaturas líquidas calculadas por essa expressão são ligeiramente superiores às reais. Como a viscosidade da escória formada na aluminotermia é importante, temos aqui um diagrama que ilustra a variação da viscosidade dessa escória em função da temperatura e em função da fração molar de CaO na escória. Temos aqui diversas curvas para frações molares diferentes. Esses valores de viscosidade do lado esquerdo aqui da ordenada estão em Poise, do lado direito Pascal vezes segundo, e a abscissa representa o inverso da temperatura multiplicado por 10 a 4. A partir desse diagrama, foram ajustadas funções que vão permitir a estimativa da variação da viscosidade em função da temperatura e da composição química da escória composta de CaO e alumina.
Através, então, de um ajuste de função, foi determinada a seguinte equação para expressar a variação da viscosidade, do log da viscosidade em Poase, em função da temperatura da escória e da fração molar de CaO nessa escória. Esse valor será utilizado durante os cálculos para a estimativa da viscosidade da escória formada com diferentes frações molares de CaO. Então, o que será feito neste exemplo é desenvolvermos os balanços de massa e térmico para teores de CaO na faixa de 5% a 30% e incrementos de 5%. Calcularemos as temperaturas adiabática e a temperatura considerando 20% de perdas e as diferentes viscosidades da escória para cada uma dessas condições. A partir dessas informações, faremos a seleção da melhor condição em termos de obtenção de metal e escória líquidos e com a menor viscosidade da escória. É importante salientar que não houve preocupação com a temperatura do metal, uma vez que a temperatura de fusão do ferro é da ordem de 1536 e é menor que as temperaturas líquidas das escórias que podem ser produzidas nesse processo. No processo de aluminotermia, como inicialmente se faz a reação a partir de contato de sólido com sólido, que seria o alumínio com o minério de ferro, para aumentar essa área de contato, normalmente esses materiais são misturados em forma bem fina, usualmente valores na faixa de 20 a 65 mesh de granulometria. Então aqui nós temos uma foto do alumínio pulverizado, minério de ferro, cal, que é utilizada para fornecer o CaO. Esse processo foi desenvolvido em um cadinho, então para proteção do refratário desse cadinho é adicionado também no fundo um revestimento à base de refratário para sua proteção e para a ignição do processo, uma vez que inicialmente todas as matérias-primas estão a temperatura ambiente, é utilizado o magnésio e nesse caso se utilizou também uma fonte um maçarico para desencadear o processo de aluminotermia, que é um processo extremamente rápido. Aqui nós já temos uma visão do cadinho, onde foi adicionada a mistura das diferentes matérias-primas e onde posteriormente será dada a ignição para o desenvolvimento do processo. Esta figura ilustra o momento da ignição, que tem-se o maçarico com a chama aqui na extremidade. Esse maçarico coloca o magnésio em combustão e o magnésio induz o início da reação de aluminotermia, que quando autógena vai promover ou vai gerar a quantidade de calor suficiente para o desencadeamento e manutenção da reação até que sejam convertidos todos os minérios em metal e escória. Após alguns segundos da ignição, esse seria o cenário que seria observado, gerado temperaturas extremamente altas. Nesse caso foi utilizado uma proporção de CaO da ordem de 20 a 25%. O processo nesse caso é autógeno, então são alcançadas temperaturas bastante elevadas, usualmente superiores a 2.000 centígrados. Então, uma figura esquemática representando o balanço térmico. Neste caso, o balanço térmico ele tem como objetivo a determinação da temperatura final da liga, que nesse caso é apenas o ferro, e da escória, uma temperatura T que é incógnita. As matérias-primas são alimentadas na temperatura de referência, que nesse caso foi 298. A reação é a reação aluminotérmica, que envolve a redução do ferro pelo alumínio, a redução do óxido de ferro pelo alumínio. Então, calculando essas parcelas, e o balanço de massa é desenvolvido considerando as proporções estequiométricas de alumínio para a redução do minério e as respectivas quantidades de alumina que são produzidas. Todos esses resultados foram simulados em uma planilha e o resumo desta planilha está apresentado no próximo slide na forma de uma tabela com as temperaturas e as proporções de cada uma das matérias-primas para as diferentes massas de CaO e proporções de CaO na escória. Então, aqui é um sumário do desenvolvimento dos balanços de massa e térmico. A massa de minério de ferro foi estipulada em 500 gramas, o teor de ferro no minério 65 gramas. Foi assumido que a redução é feita por alumínio puro na forma pulverizada. Então, foram calculados os teores de ferro, os números de mols de ferro contido no minério, a proporção estequiométrica de alumínio necessário, que resulta numa massa de alumínio de aproximadamente 157 gramas, o número de mols de alumina produzida e a massa de alumina que vai ser incorporada à escória. Para efeito de cálculo das entalpias de aquecimento,
foram utilizadas as expressões para o ferro líquido, alumina e CaO, onde, conforme foi visto em casos anteriores para entalpias de escória, já foram acrescentados os respectivos valores de entalpias de fusão desses dois óxidos. A ideia de fazer isso é que, já incorporando esses valores, nós teremos uma ideia mais realista da temperatura e verificação da possibilidade de obtenção de escórias líquidas também. Então, essa tabela foi construída empregando-se diferentes teores de CaO, vão ser alterados de 0 até, nesse caso foi feita a simulação até 50% de CaO, com as respectivas massas e números de mols de CaO, sua fração molar na escória. Essa fração molar foi utilizada para a determinação das viscosidades, e aqui os coeficientes das equações resultantes do balanço térmico, igualando a entrada de calor, que é a entalpia da reação aluminotérmica, que são reações exotérmicas, com a saída de calor, que envolve o aquecimento do metal, do ferro e da escória. As temperaturas adiabáticas foram resolvidas através de uma planilha do Excel, e as temperaturas considerando 20% de perdas, que vão dar uma ideia mais realista das temperaturas que são alcançadas. Aqui nessa tabela nós temos as temperaturas líquidas da escória, todas elas expressas em Kelvin, e aqui as diferentes viscosidades, essa primeira coluna calculando usando a temperatura adiabática e a segunda considerando 20% de perdas. Observe-se que nesse caso, nas últimas situações, a temperatura que é alcançada é inferior à temperatura líquida da escória, o que significaria que o processo não seria autógeno. Então, nesses casos, foram consideradas apenas as viscosidades para o caso de 20% de perdas até o valor máximo de teor de CaO de 40%. Nós observamos que a condição de mínima viscosidade de escória ocorre para esse valor aqui, que corresponde a um teor de CaO de 20%, ou de 25%, a diferença é muito pequena, foi exatamente a condição que foi utilizada no experimento. Logicamente, essa representaria a melhor condição para desenvolver essa luminotermia. Eu recomendo que, nesse caso, como os cálculos foram passados de forma sumária, bem sintática, que quem estiver acompanhando esses vídeos desenvolva os cálculos por si só e compare esses valores com os que são apresentados aqui na tabela.